O Memorial de Convento é uma das obras mais conhecidas e aclamadas do escritor português. Publicada no ano de 1982, a narrativa da obra encontra-se situada no século XVIII, durante a construção do convento de Mafra, em Portugal. A narrativa gira em torno de Baltazar e Boimunda, dois personagens que se unem na busca pela liberdade e pelo amor, combatendo a opressão e o fanatismo religiosos da época. José Saramago nasceu em Azinhaga, Portugal, no ano de 1922. Autodidata, trabalhou como serralheiro, desenhista, funcionário público e jornalista, antes de se dedicar à escrita. Em 1947 ingressou no Partido Comunista Português e tornou-se diretor do Jornal Diário de Notícias. A sua carreira literária teve início nesse ano, mas foi em 1982, com a publicação do livro, que Saramago alcançou notoriedade a nível global. Além do Memorial de Convento, José Saramago é conhecido por obras como Ensaio sobre a Cegueira, O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Lucidez. A escrita do artista é conhecida por ser experimental, marcada pelo uso de frases prolongadas, ausência de pontuação convencional e uma mistura entre diferentes pontos de vista narrativos. Na obra, Saramago recorre a uma narrativa não linear, alternando entre passado e presente, ficção e realidade, de modo a demonstrar o impacto da construção do convento na vida de Baltazar e Boimunda. A obra é uma reflexão sobre a opressão social e religiosa da época e a busca por liberdade e esperança que supera os momentos mais sombrios. O tempo da narrativa do Memorial de Convento é marcado pela construção do convento de Mafra, que teve início em 1717 e durou mais de uma década. Saramago fez uso desse contexto histórico para criar um drama ficcional que misturava a história do convento com a vida dos personagens principais, Baltazar e Boimunda. A narrativa desdobra-se em diferentes camadas de tempo, intercalando entre os anos de construção do convento e os momentos de intimidade e união dos protagonistas. O Memorial de Convento é uma obra que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço para abordar temas como o amor, a liberdade e a esperança. José Saramago, com a sua escrita inovadora e o seu olhar crítico sobre a sociedade, deixou um legado literário o qual marcou uma geração de escritores. Como foi referido anteriormente, Saramago enquadra o tempo da ação com o tempo diegético da história, recorrendo a referências exatas, as quais não apresentam grande relevância para o autor, dado que grande parte das mesmas são notadas por análise da obra. Estas permitem seguir a narrativa de forma ordenada. Com a inauguração da primeira pedra trabalhada e embutida na varanda do convento, desenrola-se então uma série de eventos históricos, como o casamento de Dom José e Dona Mariana, no ano de 1729, e a sagração do convento no ano seguinte, no dia do aniversário do rei. No mesmo ano, Baltazar desaparece com a máquina desenvolvida por ele e pelo padre. A narrativa termina então no ano de 1739, após 9 anos, anos esses em que Boimunda procura Baltazar. Boimunda acaba então por encontrar Baltazar a ser queimado num auto de fé em Lisboa. Entre os condenados estava António José da Silva, o judeu, que foi executado. Pode-se concluir, portanto, que a narrativa decorre no espaço de tempo de 28 anos, entre 1711 e 1739. Vamos passar para o tempo do discurso. A forma como o tempo da história é apresentado é caracterizada pelo uso de formas verbais específicas. O narrador pode escolher narrar os acontecimentos por ordem linear, com a alteração da ordem temporal, ao ritmo dos acontecimentos ou a um ritmo diferente, recorrendo ao resumo, à elipse e à pausa, 3 processos diferentes de narração. Na obra, o narrador ressuscita o passado e analisa-o conscientemente, com a sua visão do presente, criticando muitas vezes o tempo atual de forma peculiar. A intriga assume uma narração quase linear, apesar de alguns momentos de avanço e recuo temporais, através de analepses e prolepses, integradas nas digressões mentais, conferindo ao narrador o estatuto de omnisciente. Ao longo do romance, deparamos com grandes elipses temporais, como nos períodos em que Baltazar e Boimunda estão em Mafra ou em São Sebastião da Pedreira, e o padre Bartolomeu realiza as suas viagens pelo estrangeiro ou se encontra em Coimbra a estudar. A passagem do tempo é sugerida através de sumários, onde a ação se dá num ritmo rápido, como quando Dona Maria Bárbara é descrita como tão novinha e ainda não fez 9 anos. A ação do Memorial de Convento, José Saramago, transcorre ao longo de quase 3 décadas, iniciando por volta de 1711, com a promessa de D. João V construir um convento em Mafra. Caso a rainha lhe desse um filho, os personagens principais, Baltazar e Boimunda,
vivem um intenso amor que se enrola ao longo de 9 anos, marcado por diversos acontecimentos e desafios. O tempo é constantemente evidenciado no romance, desde a menção da primeira pedra do convento em 1717, passando pela peste que assola Lisboa e a inauguração da Basílica em 1730, até chegar ao desfecho do ano 1739. A passagem do tempo é sutilmente revelada pela evolução dos personagens, como a infanta Maria Bárbara e Dom João V, e pelas marcas que a vida de Baltazar e Belimunda vai deixando em ambos. Em soma, o tempo é um elemento intrínseco à narrativa, moldando um curso dos acontecimentos e desenvolvimento das personagens ao longo dos anos.